Bom, saudações, boa noite. Estou fazendo esse vídeo aqui, o meu intuito é só esclarecer um pouco sobre essas questões espirituais. Então, o que eu gostaria de dizer? Eu gostaria de dizer que há um tempo atrás eu vinha recebendo muitas informações a respeito do caminho multidimensional, que era novo para mim na época. Então eu tive que me adaptar para a nova linguagem, entendeu? E foram anos de, de diálogos, entendeu? Então sempre, todo mês tinha um diálogo de 15 dias, ia depender muito da minha situação e da situação do meu amigo lá. Então o que eu quero deixar bem claro é que nada acontece por acaso e muitas coisas foram feitas primeiro para a gente purificar. Purificar o quê? Purificar o nosso karma, purificar os nossos corpos, purificar erros do passado, algumas correções, algumas atualizações energéticas que se fizeram em nós. Até implantes foram colocados para acelerar, aceleradores quânticos, né? Para acelerar nosso conhecimento, a nossa percepção, entendeu? E tudo isso foi possível graças a esses seres cósmicos aí. Sem eles, eu continuaria sendo o mesmo cara de antes, que só fazia os livrinhos, as leituras dos livros de esoterismo, de espiritualismo, e que meditava normalmente, entendeu? Mas esse acréscimo de informação, de conhecimento, não veio, eu pedia, confesso que eu pedia, sempre pedi, mas isso veio como um acréscimo, veio como uma forma divina, porque eles falaram que eu tive mérito para receber tais informações e receber essas ajudas, entendeu? Então nada aconteceu assim de trás da orelha, não estou inventando nada. Para que eu ia inventar isso? Então, eu sei que tem muita gente que estuda outras coisas, que muitos não vão nem acreditar nisso que eu estou falando aqui, não tem problema nenhum. Ninguém é obrigado a acreditar em nada que eu estou falando. Mas o que eu vou postar futuramente são alguns desses diálogos, para que todos possam ouvir e todos possam fazer as suas interpretações de acordo com aquilo que foi passado para mim. Foi passado diretamente para mim receber essas informações. Mas já teve alguns diálogos que eu conversei com outros seres e eles me disseram que eu sou um voluntário. O que é um voluntário? Voluntário é um ser que já foi contatado, abduzido, que é índigo, entendeu? Que é um semente estelar e que tem uma missão de transmitir o conhecimento, porque eu sou um buscador. Então, essa transmissão do conhecimento é um despertar de consciência que vai ajudar muitos. Muitos que estão com os ouvidos para ouvir e com os olhos para ver. Buscar a verdade vos libertará. Então, o caminho das sementes estelares, eles não são muito diferentes, não. O problema vai depender do médium. O tipo do estado de consciência do médium, do receptor pela coroa, né? O estado de consciência dele, o estado de saúde dele, o conhecimento que ele possui, entendeu? Tanto da agora adquirido, como também do passado. Então, tudo isso o meu encontro com esse amigo, com esse que era um servidor, que trabalhava, um momentinho só. Então, voltando aqui, o meu encontro com esse meu amigo foi necessário para quê? Tudo que eu aprendi de um iniciado, o conhecimento que eu recebi de uma pessoa iniciada no mundo físico, que abriu a minha visão, porque antes eu tinha uma vida bem simples, bem
Eu estava buscando algo, mas não sabia nem o que era. Então fui levado até esse professor, ele me ajudou, ele abriu a minha mente, o meu coração, me mostrou, e eu tive que banir muitas coisas que eu fazia de errado antes. Então, isso me ajudou muito porque houve uma limpeza. Depois eu comecei os meus trabalhos por conta própria, comecei a fazer curso das Rosa Cruz, entendeu? E passei instrução. Quando eu conheci esse meu amigo em Lafayette, lá em Jeceaba, depois a gente foi para Lafayette, fizemos trabalho junto lá na República, eu comecei a passar instrução para ele e passei a ajudá-lo nas suas iniciações. Isso ele tem confirmação nos autos, ele mesmo falando isso. Então a mente foi expandindo, o estado de consciência foi aumentando. Isso, no meu entender hoje, tem que acontecer com todo mundo. A partir do momento que você está pronto, quando você está pronto, o conhecimento aparece. Ou seja, os mestres aparecem. Seja da forma interna, seja da maneira, por exemplo, interior, através de uma meditação, seja de uma forma exterior, igual lá os gurus que ajudam, né? Na Índia, lá principalmente, as histórias dos gurus, um exemplo, ou acontece de um modo de canalizações de seres de dimensões diferentes, que sabe que você está aqui, que você tem essa responsabilidade como um voluntário, entendeu? E que agregam também mais conhecimentos e que está aí para ajudar, eles te ajudam mesmo, de fato. Eu tenho uma responsabilidade muito grande, que é com as socializações das raças, junto com essas 49 raças, e eu e meu amigo. E também tenho o trabalho individual de autoconhecimento, busca espiritual, que é o caminho iniciático ou caminho multidimensional. Então, o caminho multidimensional é o acesso ao mundo interior, onde você vai fazer os contatos com seres de outras dimensões, um momentinho só. Então, eu tive que interromper aqui, porque a música está aparecendo a propaganda ali, mas do YouTube. Mas o que eu estou deixando bem claro é que nós temos que fazer a nossa parte. Então, você que está aí me vendo, está me ouvindo, a dica que eu dou para você é você faça a sua parte, reserve um tempinho para você ficar em silêncio, suas meditações, e pedir ao mestre interno, no 8º chakra aqui, dentro do chakra cardíaco, Ananda Ganda, pede ao regente interno dessa câmara secreta para te iluminar, para te ajudar, para abrir os seus caminhos, para você seguir a sua jornada espiritual. Então, a partir desse ponto de partida, desse start, as coisas começam a acontecer, porque tem que ter a vontade, tem que ter um pensamento firme e começar a estudar. Então, enquanto nada acontece espiritualmente, você começa a estudar as obras da Blavatsky, do Jorge Adon, do Rosa Cruz, da teosofia, até de Umbanda esotérica. Tem muitos conhecimentos gnósticos, tem muitos conhecimentos bons aí. Então, dando esse ponto de partida, você começa a meditar. Meditando, você começa a se interiorizar, a fazer sua autoanálise, você começa a criar um sentimento de retidão, de pureza, de aquelas 8 nobres verdades, né? As 4 verdades do Buda. Tem muitas coisas boas que dá para o caminho órtodoxo do Buda, do budismo, entendeu? Então tem o budismo, tem o taoísmo, tem o Vedanta, o Advaita Vedanta, então tem muitos caminhos legais aí. Então escolha aquele que mais você sentir afinidade, não tem problema nenhum. A questão toda é você ter o seu start, você começar. Então a dica que eu dou é essa. Então, o que virá, buscar o reino de Deus, o resto virá por acréscimo. O que virá por acréscimo. Por quê? Se o seu karma tiver bom, você pode vivenciar um Dharma. Vivenciar o Dharma é vivenciar esses conhecimentos que eu falei aqui, porque o karma não está te impedindo de você vivenciar ele.
O karma, quando é muito grande, ele não deixa a pessoa prescrutar, buscar a verdade interior. O karma está sempre tirando ela do caminho. É porque o ego é mais forte. E na medida que você vai trabalhando sobre si mesmo, buscando o autoconhecimento, o autoconhecimento, você vai começar a praticar ações positivas, boas, fazer o bem, ajudar o próximo, entendeu? Então, tudo isso tem que ter um começo. E tem que ter uma vontade. Isso é conhecido na Rosa Cruz, é a força epigênica. É o impulso que vem da divindade que te impulsiona. Então, da mesma forma que você foi impulsionado como espírito descer na matéria, pela lei de involução e evolução, a força epigênica que está te levando a você a passar por tudo isso, despertar, passar pela matéria, despertar pelas experiências, e começando a passar pelos reinos, rondas e tudo mais, até você voltar a ter o livre-arbítrio e voltar para a fonte novamente. Eu não vou entrar em detalhes, isso aí é muita história. Mas então isso aqui é só um exemplo que eu estou dando, porque tudo tem que ter um começo. Então tudo tem que ter uma purificação. Sem purificação é impossível. Então tem um trabalho lá, vamos supor, que o guia manda você fazer um trabalho de ervas, tomar um banho, me chama aquelas plantas medicinais, entendeu? E você toma aquilo que é bom para fazer a limpeza energética. Se o guia mandar você fazer, usar os cristais, utiliza uma pedrinha, usa o cristal, faz uma apometria, entendeu? Se o guia mandar você ouvir determinado mestre, ouvir determinada música, tudo que for necessário você faz, a pedido dos mentores espirituais. Para quê? Para isso te limpar, você tem que limpar. Aí depois que o trabalho interno é conhecido como despolarização, a despolarização é uma coisa que eles fazem, no caso dos guias espirituais, eles fazem em conjunto, os mestres se reúnem e você começa, o medianeiro começa a fazer, igual no ponto tem no Umbanda, ele começa a fazer ele começa a fazer a manifestação daquilo do passado que está te prendendo no presente. Então, quando se despolariza, você vai comunicar, uma outra pessoa vai te ajudar, você vai comunicar com aquele ser que está sofrendo ali, que o culpado foi vocês. Pode ser você ou vocês. Então, isso tudo tem que ter muito amor, muita compreensão, muito entendimento, para dar tudo certinho. Aí os guias fazem a despolarização. Então, a oração é necessária, o amor é necessário, o trabalho conjunto é necessário, um ajuda o outro, um canaliza e o outro educa, pede perdão, pede misericórdia e liberta aquele irmão ali. Aquele irmão ele vai ser conduzido para uma colônia, vai ser conduzido para uma escola onde você vivenciou, você tem relação com essa escola, entendeu? Então tudo vamos dizer, tudo tem um sentido. Aí sim, tudo começa a fluir aí quando a despolarização, ou essas descargas energéticas, a purificação e a limpeza é feita. Aí as coisas começam a fluir. Aí as mensagens começam a vir. Vem da forma que tem que ser. Virar do jeito que você merece. Entendeu? Então isso aqui é um adendo que eu estou fazendo aqui, porque quando eu começar a lançar as mensagens daqueles que me ajudaram, muitos não vão acreditar. Mas foi tudo canalizado e gravado como prova que existe esse mundo dimensional, que existem seres que já estão na unidade, todos eles são individualizados, tá? Eles são unos individualizados. Então, vão me acompanhando com calma, que aos pouquinhos eu vou soltando aqui, vou mantendo vocês informados direitinho sobre essa complexidade que é tudo isso. Mas, no final dessa história toda, é buscar a paz, a harmonia e o amor. Fiquem com Deus, muita luz, muita paz, gente.